Shalom, irmãs, shalom, boa noite, mais uma live com mulheres da Bíblia, e hoje nós vamos falar sobre Lia. Bom, não comi. Boa noite. Vamos aguardar vocês entrando. Vamos falar sobre Lia ou Leia. Como toda semana, a gente inicia a nossa live fazendo uma oração, né? E eu já vou começar a oração, tá? Enquanto isso, vocês vão entrando. Boa noite, Cássia. Vamos iniciar com uma oração. Santo e eterno Deus, Todo-Poderoso, Criador de tudo que existe, Pai. Te rendemos graças, te rendemos louvor e queremos, Senhor, nesse momento, consagrar, Senhor, esse tempo e apresentar, Senhor, como uma forma muito singela essa live, esse estudo, esses conhecimentos, Senhor, sobre a sua palavra, sobre as mulheres, ó Pai, que o Senhor escolheu para que elas estivessem registradas aqui. E nós, Pai, consagramos a Ti, Senhor, e colocamos, ó Deus, esse conhecimento, esse tempo como uma forma de adoração, que o Senhor possa receber, Senhor. O Senhor possa, Senhor, falar com cada mulher que vai assistir essa live agora e posteriormente, Senhor, porque eu sei que tem muitos aspectos da vida, Senhor, das mulheres da Bíblia, Senhor, que possa ser curado em nós, que precisa ser curado em nós. E que hoje, Pai, no nome de Jesus, muitas vão receber a cura, muitas vão receber a libertação, e que elas possam receber tudo o que é dela por direito divino, Senhor, através da vida, do testemunho da história de Lia, Senhor. Sê conosco, coloque anjos, ó Deus, para cuidar da conexão, para cuidar, Senhor, de cada pessoa que está aqui perdendo, se dedicando nesse tempo, Pai, a Ti, Pai. Em nome de Jesus, te consagramos a Ti, toda a honra e toda a glória a Ti, meu Deus. Amém. Amém? Vamos começar, então? Hoje nós vamos começar falando da história de Lia, né? Quem foi Lia? Lia foi a primeira esposa de Jacó, né? E para a gente começar falando sobre Lia, a gente precisa primeiro falar um pouquinho sobre Abraão, tá? Então, Abraão, como a gente já estudou anteriormente na live de Sara, Abraão, ele passou uns bocados, né? Uns mal bocados por causa da beleza de Sara, né? A beleza de Sara, ela, segundo alguns apócrifos que eu já falei, ela era comparada com a beleza de Eva, né? E para os egípcios, ela tinha uma beleza como se fosse de uma deusa. Então, o faraó quis casar com ela com 60 e poucos anos de idade, outro rei. Então, a beleza de Sara, ela gerou muitas coisas, né? Muitas provas para Sara, mas também na vida de Abraão, né? Então, o que acontece? Quando nasce o filho da promessa, né? Quando esse filho da promessa, ele vai, né, buscar uma esposa para ele, a mãe dele já era morta, que é Isaac. Ele, aconselhado pelo seu pai Abraão, eles falam: olha, eu, Abraão, não vou escolher uma mulher para o meu filho. Por quê? Porque pode ser
que eu escolha pela carne, que eu seja movido pela beleza, assim como eu fui quando eu escolhi a minha, né? Então, para não ter esse risco de entrar o ego, para não ter esse risco de escolher uma esposa segundo a carne, segundo as paixões terrenas, né? Segundo esse padrão que de mulheres bonitas, que os homens geralmente são atraídos, porque a palavra de Deus fala, né, que a beleza ela é enganosa. Então, seguindo esse conselho, Abraão não vai buscar uma esposa para Isaac e manda um servo dele. E aí esse servo ora antes, enfim. E aí ele encontra Rebeca, né? A Rebeca, ela foi escolhida por Deus. Não foi colocado o ego, não foi colocado as inclinações físicas, carnais, né? As paixões carnais. Ela foi escolhida literalmente por Deus, pelo Espírito. Tanto que Isaac, ele é o único patriarca que ele teve apenas ela de esposa, ok? E ela teve 2 filhos, Jacó e Esaú, tá? E Jacó, ele rouba a primogenitura, né? Ele rouba, entre aspas, a primogenitura do irmão dele. Eles eram gêmeos. O irmão dele era o primogênito, ele veio segundo. E ele rouba, né, a bênção do irmão. E ele já tinha comprado e negociado a primogenitura. Então ele sai fugido dali, né? E aí ele vai para uma cidade, mas antes o pai dele dá um conselho para ele ir lá nas parentes, né, da irmã, do irmão da mãe, nas primas, e casar, escolher algumas de lá para ele casar, né, para ele tomar como esposa. E ele segue em direção a arrumar uma esposa. Só que assim, o que a gente tem que entender? Jacó, quando ele pega a bênção do irmão dele, ele sabe que ele tem uma promessa na vida dele, né? Então, qual era a promessa? A da primogenitura, a da porção dobrada, e que Deus iria fazer o quê? Ia cumprir nele a promessa que foi feita a Abraão, que faria ele de uma grande nação, né? Que ele iria ter tantos descendentes, ia dar aquela terra para os descendentes dele, prometeu abençoar a todas as nações por meio de Abraão. Isso não se cumpre em Isaac, porque Isaac tem 2 filhos, mas ele sabia que essa promessa tinha que se cumprir em quem? Nele, ou no irmão dele. Como ele rouba a bênção do pai, ele também pega ali, né? Ele negocia com o prato de lentilha a primogenitura. Então ele sabia que essa promessa teria que se cumprir nele. Dele ter o quê? Muitos filhos. Muitos povos da terra teriam que sair dele para se cumprir a promessa ao avô dele. Ok? Então, quando ele rouba a bênção do irmão dele, né? Que ele se veste lá e coloca pelos, pele de animais para ter pelos igual ao irmão. Tá lá em Gênesis 27, 28 e 29, diz assim: que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza com muito cereal e muito vinho. Que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de ti. Sê tu senhor dos teus irmãos, que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar e bendito seja quem te abençoar. Então, ele sabia que ele recebeu essa bênção e ali ele parte fugido e ele vai lá para as terras dos parentes da mãe dele buscar uma esposa. Só que, o que acontece? Quando ele vai, né, tem um apócrifo que fala que o irmão dele, com muita raiva, quando soube que ele tinha roubado a bênção dele, vai atrás dele e tenta matá-lo. Só que não encontra, então ele manda os servos, e os servos encontram e rouba todo o dote que ele tinha levado, né? Ele tinha levado muito dote, muito ouro, muita coisa para ele ir lá
e encontrar uma esposa. Então ele vai sem nada, né? Tanto que tem toda a narração na Bíblia que ele fala, ele deita, né, com a pedra lá num lugar, e aí ele fala com Deus, e ele fala: se você for comigo, como foi com meus pais, me dê comida, me dê roupa, enfim, eu vou te adorar e tal. Então a gente tem que entender que tem na linhagem de Jacó essa questão com as mulheres serem bonitas, né? Já tinha ali um sofrimento por parte de Sara ancestral, já tinha uma questão de Abraão que também se corrompeu, digamos assim, por causa da beleza, que ele usou a beleza dela muitas vezes para ele tirar proveito e conseguir riqueza. Ele já tinha essa questão, né? Mas ali ele já tinha uma promessa de que ele iria ser o primogênito, ele ia ter a porção dupla, né, dobrada, né, da herança, e ele ia ter uma herança espiritual, né? Ele sabia que iria se cumprir aquilo que foi prometido a Abraão, a Isaac, tinha que se cumprir nele, ok? Então, fazendo esse resumo, aí ele vai para lá, e quando ele chega lá, ele faz o quê? Ele encontra Raquel. Raquel, a palavra de Deus fala que ela era muito linda. Aqui na minha versão, eu vou ler para vocês, fala que ela tinha um belo porte e que ela era linda de rosto, né? Então, quando ele olha a beleza daquela mulher, ele já se apaixona. Aquilo que vários homens faziam para tirar ali a pedra do poço, ele fez sozinho, né? Para impressionar ela. E ali ele já ficou seduzido com a beleza, né? A beleza de Raquel. Então, agora a gente vai começar a entrar aqui na palavra de Deus, onde aparece a história de Lia, tá? Tá em Gênesis 29 e eu vou ler para vocês, tá? Eu vou ler a partir do versículo 29, do versículo 15, porque aqui já começa a parte onde eles começam a negociar, né? Então, vamos lá. Então, Labão propôs a Jacó: por seres meus parentes, irá me servir de graça? De forma alguma. Dizei-me qual deve ser o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia, e o nome da mais jovem era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e um lindo rosto. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. Ao que Labão redarguiu: melhor será concedê-la a ti do que a um estrangeiro. Fica, portanto, comigo. Jacó serviu então por amor a Raquel durante 7 anos, mas que lhe pareceram como poucos dias, de tal modo que ele a amava. Vencidos 7 anos de trabalho, Jacó disse a Labão: dai-me, pois, a minha esposa, pois venceu o prazo, e que eu viva com a minha mulher. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Contudo, ao cair da noite, tomou sua filha Lia e a conduziu até Jacó. E este teve relações sexuais com ela. E Labão também entregou sua serva, Zilpa, a sua filha Lia, para que se dedicasse ao serviço dela. Chegou a manhã, e eis que Jacó percebe que havia dormido com Lia. Por isso saiu correndo e reclamou com Labão: que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu te servi em tua casa? Por que me enganaste? Labão ponderou: ora, não é tradição em nossa região casar-se a filha mais nova antes da filha mais velha. Todavia, termina essa semana de núpcia e te darei também a minha outra filha como prêmio por todo o teu trabalho que farás em minha casa durante outros 7 anos. E Jacó anuiu
concluiu a semana de núpcias com Lia, e Labão lhe concedeu esposar sua filha Raquel. E Labão também entregou sua serva Bila, sua filha Raquel, para que se dedicasse ao serviço dela. Então Jacó se uniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração, muito mais do que a Lia. E ele serviu na casa do seu tio ainda outros 7 anos, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar algumas coisas aqui que é complementar também com alguns apócrifos, tá? Alguns apócrifos falam que Raquel e Lia, elas eram irmãs gêmeas, tá? Elas eram irmãs gêmeas. E uma era bonita, que era a Raquel. Ela tinha beleza, ela era muito linda, segundo a palavra aqui na minha tradução. Já a Lia não fala que ela era feia, mas fala que ela não tinha brilho nos olhos, né? Fala que ela... Deixa eu ver aqui como que tá escrito. Bom, eu não tô achando aqui. Ela tinha olhos meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e um lindo rosto. Tá? Então, resumindo, ela era uma bonita e a outra, né? Nem tanto. Mas ela tinha um olho meigo, né? Ela não tinha a beleza exterior que a irmã tinha, tá bom? Então, a gente começa já agora a falar um pouquinho sobre Lia. Então, Lia, ela já cresceu num contexto onde tinha muita competição, onde ela já ouvia que a outra era linda, a outra era bonita, a outra era isso e ela não, né? Onde a outra era, nossa, todo mundo vai querer casar com ela era isso, ela era aquilo, e ela não, né? Ela não. Então, veja bem, por ela não ter uma beleza física, né? E naquela região, de fato, as mulheres, primeiro, assim, vou explicar para vocês entenderem. Antigamente, nessa região, nesse contexto, dessa cultura, os filhos primogênitos, eles tinham a porção dobrada da primogenitura, tá? Que era o dobro da herança. Isso para os filhos homens. E as filhas mulheres, elas podiam casar primeiro, era um direito delas casarem primeiro, tá? O primeiro pretendente que aparecesse era destinado a elas. Por quê? Porque era uma forma das primogênitas, né, serem, assim, honradas, digamos assim. Então, quando Jacó, ele chega lá, né, a gente olha aqui e fala, ai, ele foi trabalhar, tadinho, né, ele foi enganado. Não foi bem assim, porque em 7 anos que ele estava lá, que ele estava trabalhando, ele sabia, né, que era direito da filha mais velha casar primeiro, entende? Mas ele falou assim pro pai dela, olha, então eu te sirvo, você vai me trabalhar de graça pra mim? Não, né? Aí ele falou, olha, então você me dá, eu trabalho 7 anos pra você e você me dá a sua filha mais nova, né? Porque ele amava Raquel. E ali, o pai dela falou, fechado, né? Ou seja, ele se colocou como um escravo, até menos que um escravo, porque lá naquela época, um escravo trabalhava com 6 anos e no 7º ele era liberado. Ele não, ele vou trabalhar 7 anos e no final dos 7 anos você me dá a sua filha mais nova como um pagamento pelo meu trabalho de 7 anos. E ele amava tanto, que aqui a palavra fala, que ele nem viu, né, os 7 anos, foram como dias para ele, de tanto que ele amava essa mulher. E aí, olha que interessante, né? No livro do Apócrifo, fala o seguinte, fala que quando acabou os 7 anos, Jacó, ele foi questionar com o sogro, né? Com Labão, acabou o tempo, agora eu quero minha mulher, né? Eu quero o meu pagamento.
E aí, segundo o que está escrito, gente, ele 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 enganou as duas filhas, né? Ele marcou um casamento, ele falou para elas que seria um casamento da Lia com um estrangeiro e da Raquel com Jacó. Então elas ficaram em tendas separadas, elas se vestiram de noiva. Lia não sabia quem era o marido dela, ela acreditava que era um estrangeiro. E Raquel achava que era o marido dela, Jacó, né? Então ele programou tudo isso, ele articulou tudo isso. E aí, segundo o livro, fala o seguinte, que quando ele embebeda, embriaga, digamos assim, porque as festas eram com muito vinho, com todos os homens, fez um banquete, e na hora que ele vai para a tenda, ele manda, né, ele direciona ele para a tenda da Lia, né? Já sabendo que a Lia, ela era uma mulher que ela não era tão bonita, que ela não ia ter tanta facilidade para casar, e pela lei realmente do lugar, ela tinha direito de casar primeiro. Só que a outra era fácil, qualquer estrangeiro querer casar com ela porque ela tinha beleza a favor dela. Então, elas duas se vestem de noiva, aguardam, né, os noivos chegar. E aí o que acontece? Acontece que na manhã seguinte ele dorme, ele tem relações sexuais com Lia. E na manhã seguinte, ele quando vê que é Lia, ele fica furioso e ele foi falar com o sogro, né? E ele fala assim, Labão, o que foi isso que você me fizeste? Você me enganou, né? Eu não trabalhei 7 anos. Aí ele falou, olha, você trabalhou, só que aqui na nossa região, eu não posso entregar para você a filha mais nova antes de eu casar a mais velha, né? Eu não posso. Mas, né, tem um estrangeiro que já tá aqui e eu vou casar a Raquel com ele, né? A menos que você trabalhe para mim mais 7 anos. E aí, com medo de perder a amada Raquel, ele aceita trabalhar. E aí eles fazem um acordo. Tanto que não tem aqui na palavra de Deus Jacó questionando ele, né? Ou pedindo, olha, diminui para 2 anos, 3 anos. Não, ele falou, ó, termina aí os 7 dias da noite de núpcia com a sua mulher, Lia. E daqui a uma semana você pega a Raquel, né? E depois você trabalha 7 anos, ok? Então, segundo o apócrifo fala isso, que foi esse o contexto. Então, tanto Raquel quanto Lia, elas foram enganadas pelo pai, tá? E mais tarde, quando elas vão sair de lá, vocês verem num contexto bem mais pra frente, quando ele vai deixar, já estava bem rico ali, e ele quer deixar voltar para a terra, né, da parentela dele, elas duas falam, o que é isso que você me fizeste, né, meu pai? Meu pai nos vendeu, né? Então, ali vocês veem que elas estão de comum acordo com o marido contra esse pai, né? Enfim, então, dito isso, a gente continua falando de Lia, tá? Então, você imagina a Lia quando ela também percebe que o homem, né, que estava dormindo com ela era o homem que amava a irmã. Era um homem que era apaixonado pela irmã dela e a irmã dela apaixonada por ele, né? Então você imagina o coração dela ali, né? Mas ela também foi enganada pelo pai. Então, a palavra de Deus fala que ele amava, né, muito Raquel e ele desprezava Lia. Ele desprezava completamente a Lia. A Lia, ela era uma mulher completamente desprezada por Jacó. Só que a gente tem que falar um pouquinho também sobre essas duas, né? A Lia, ela, por saber que ela era desprezada por ele, né? Mas que ela casou com ele, o que ela fez? Ela tratou de conhecer o Deus que ele servia.
ela tratou de ouvir as histórias do Deus que ele conhecia. Ela aprendeu a crer no Deus que ele cria, né? Ao contrário da Raquel. A Raquel, ela era pagã. Ela acreditava nos deuses do pai dela. Ela era idólatra, né? Ela era idólatra. E ela nunca se converteu. Se a gente for observar bem aqui, ela nunca, né? Tanto que quando nasce o filho dela, depois você vê que em momento nenhum ela agradece ao Senhor. Ainda ela continuava naquela questão de competição, né? Já falando do próximo filho. Então, a gente vê que ela era uma mulher idólatra, tá? E eu não sei se vocês sabem, mas no mundo espiritual, num clã, digamos assim, né? Numa linhagem onde tem muita idolatria, começa a nascer muitas mulheres inférteis, estéreis, né? Uma das consequências da idolatria é a infertilidade e a esterilidade até nos dias de hoje, tá? Então, elas duas, elas eram filhas de um homem pagão. Só que Lia, por amor, né, a Jacó, ela se converte, ela decide conhecer o Deus dele, ela decide crer no Deus dele, ela decide se entregar para o Deus dele, né? A outra não. Então, quando ela aprende os princípios do Deus, né, de Jacó, do Deus do marido dela, ela entende que ele representa Deus na terra. Ela entende os princípios das hierarquias espirituais. Ela entende. E ali ela entende que foi o próprio Deus que escolheu ela para ser esposa, né, de Jacó. Ela entende que a Raquel foi escolhida por Jacó, mas ela foi escolhida por Deus. Foi Deus que escolheu ela, a Lia. Por quê? Porque não podia ter o quê? Uma mulher pagã. Porque tinha uma promessa na vida de Jacó. Tinha uma promessa de ser pai de nações. Tinha uma promessa que foi feita para a mãe dele no ventre dele, que ali era 2 nações, do irmão e dele. E que a do mais novo, do mais velho ia servir do mais novo. Tinha uma promessa, certo? Tinha uma promessa na vida dele. Só que ele decidiu ceder à carne, decidiu esquecer a promessa de lado e decidiu viver esse grande amor com essa mulher que era uma mulher pagã e que era baseado na beleza, na carne, nas paixões da carne, certo? Então Deus escolheu Lia. Deus considerou o casamento de Lia, porque Lia não era pagã. Lia, ela era uma mulher quebrantada no Senhor, mas Raquel, ela era pagã, né? Ela era uma mulher mística. Como? Depois, mais pra frente, a gente vai ver que o filho de Lia, Rubem, ele encontra umas mandrágoras. E naquela época, essas mandrágoras, elas eram algo afrodisíaco, místico, né? Na crença pagã da época, se você encontrasse isso, nossa, ia abrir seus ventres, você ia ficar mais sedutora, mais fértil, ia ter filho. Eles tinham essas crenças, né? As pessoas pagãs daquela época. Tanto que ela fala, olha, se você me dá essas mandrágoras, né? Porque eu creio que é isso que vai me fazer engravidar. Eu te deixo você dormir com meu marido hoje, né? E Lia, ela aceitou. Por quê? Porque para ela conhecia que não era aquelas mandrágoras, mas era o marido dela que tinha a semente divina. Não era aquela coisa mística. Mas a Raquel, ela era mística. Ela cria nisso, tá? Então, elas seguem ali naquela disputa.
E Lia, ela começa o quê? Sofrer muito, muito, porque ela era desprezada. Ela era totalmente desprezada. Imagina, ela casar com um marido que não sentia nada por ela, que dormia com ela por obrigação, né? E olhe lá, porque ele amava a outra. Ele trabalhou 7 anos de graça pela outra. Os olhos dele brilhavam pela outra. Tudo era outra. E Lia sofria muito, porque ela era casada com aquele homem, mas aquele homem não olhava para ela. Aquele homem, para ela, para ele, ela não significava nada. Ele a desprezava, ele a rejeitava. Por quê? Porque Jacó ainda estava na carne. Jacó ainda era apegado às paixões mundanas, né? Ele só tinha olhos para Raquel. E Raquel era uma mulher pagã, né? E aí aqui a palavra fala assim, ó. No capítulo 29 e 31, olha o que a Bíblia diz. O Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Só fazendo uma pausa aqui, né? Um parêntese, para a gente entender que é padrão de Deus operar em mulheres estéreis. É um padrão que Deus tem, né? Sara era estéril e ela teve o filho da promessa. Rebeca era estéril e teve esses 2 filhos, Esaú e Jacó, né? E quando Jacó se casa tanto com Lia quanto com Raquel, as duas também eram estéreis. Por quê? Porque é um padrão de Deus. Para o homem saber que aquilo que é gerado naquele fruto não vem da vontade humana, da carne, mas vem de Deus, né? Que o fruto daquele ventre, ele é espiritual. Então, é um padrão de Deus operar com mulheres estéreis. Mas naquela época também, gente, o mundo não era igual hoje, onde a gente crê em Deus. Era muito pagão, né? Era muito pagão. Foi a partir de Abraão que começa o nosso Deus que a gente crê hoje ser revelado, né? A partir do povo que vai nascer dele, né? Que Deus se mostra, se revela. Então eles eram muito pagãs e geralmente as mulheres elas tinham como punição, né? Como consequência do paganismo, a esterilidade, ok? Então, lá em João 1:13 fala assim, ó. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por isso que é um padrão de Deus ele operar com mulheres estéreis, tá? Então, tanto Lia quanto Raquel, elas eram estéreis, tá? Só que Deus percebeu que ela era desprezada pelo marido, né? Então, o que ele fez? Ele abriu a madre dela. Ele tornou ela fecunda. E ela concebeu e deu o nome do filho dela de Ruben. Pois exclamou ela: Ravé contemplou a minha aflição. Agora meu marido haverá de me amar. Então, esse nome que ela dá para o primeiro filho dela, ela tinha a esperança de ser amada pelo marido. Então você veja aqui que ela deu o nome de Ruben, porque significa aquele que vê, na esperança do marido olhar para ela, na esperança dela ser vista. Mas ao mesmo tempo, né, ela exclama, né, que o Senhor contemplou a aflição dela. Então Deus viu a aflição dela e por isso ele abriu a madre dela e deu um filho homem para ela. E aí, como a outra era estéril, então no coração dela ela tava, agora o meu marido vai me amar, né? E sabe o que aconteceu? Ele continuou não olhando para ela. Continuou o quê? Não a amando. E aí, Lia engravidou de novo. E assim que deu à luz outro menino, ela exultou. Porque o Senhor observou que sou desprezada. Deu-me mais este filho. Pelo que o chamou Simeão.
Tá vendo? O segundo filho dela, ela falou, olha, o Senhor, ele viu que eu sou desprezado. Então, por isso, o que ele faz? Ele me dá um outro filho, né? E esse outro filho, Simeão, significa aquele que ouve, né? Então, ela colocou esse nome no filho dela porque ela falou, olha, Deus viu que eu sou tão desprezada, né? Eu continuo desprezada, esse homem não me vê, ele continua me desprezando, e por isso que Deus me deu esse segundo filho, né? Só que ela ainda que tinha esperança do marido dela dar atenção para ela, porque agora, finalmente, meu marido me dá atenção, porquanto, né? Concebeu outra vez e deu um filho e declarou, agora finalmente meu marido me dará toda a atenção. Isso é o terceiro filho. Quando ela engravida de novo, ela coloca o nome de Levi. Olha só, agora ela fala assim, ó. Agora finalmente meu marido me dará toda a atenção, porquanto já lhe dei 3 filhos. Por esse motivo, deu o nome de Levi. Certo? Só que ainda assim, ela já tinha dado 3 filhos para o marido dela. Ele não olhava para ela, ele a rejeitava, ele desprezava e ele ainda não dava atenção para ela, né? Não dava. Só que ele comparecia ali, né? Porque ele sabia que tinha uma promessa na vida dele e que ele tinha que ter filhos. Só que a mulher que ele amava era estéril. Então, ele começou a pensar, olha, não vai vir filhos daqui, mas vem daqui, né? Então, ele comparecia lá. Só que olha que interessante, ele ainda estava apegado na carne. O coração de Jacó ainda estava na carne. Ele ainda não tinha se posicionado espiritualmente. Não tinha, né? E aí, depois disso tudo, o que acontece com Lia? Lia desiste e ela decide entregar o coração dela totalmente para Deus. Totalmente para Deus, né? Ela viu que nem com 3 filhos esse marido ia olhar para ela, ia dar atenção para ela, ia amar ela, ia tratá-la com respeito, com admiração. Ele ia se abrir o coração para ela, né? Então, ela decide de fato entregar a vida dela para Deus. Ela decide de fato não esperar mais nada desse marido. E aí, ela ficou grávida de novo. E ela teve outro menino. A este deu o nome de Judá. E afirmou: dessa vez eu louvarei ao Senhor. Depois disso, ela não teve mais filho, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, que ela já tinha desistido de ter o amor, ela já tinha aceitado que ela nunca ia ser amada, ela já tinha aceitado que ela nunca ia ter um lugar na vida daquele homem, não importa os filhos que ela tinha, mas ela nunca desonrou esse marido, nunca. E ela também, ela não tinha amargura contra a irmã dela. Não tem nenhum versículo que fala que ela amaldiçoou a irmã dela, que ela fez alguma coisa, né? Porque geralmente a mulher, quando ela é amargurada, quando ela é rejeitada, quando ela é desprezada, ela cria uma raiva, né? Um ódio, um ranço, ela se torna amarga. E não é o caso dela. O que ela fez? Ela se entregou completamente para o Senhor. Completamente para o Senhor. E aí ela fica grávida e ela tem o quê? Um filho que ela põe o nome de Judá, que significa louvor. Judá significa louvor. E aí ela põe: desta vez eu louvarei o Senhor. Ela parou de ficar esperando do marido. Ela parou de ficar esperando que ele a amasse. Não, ela entendeu que ela ia ser sempre rejeitada. Ela entendeu que ele não tinha jeito,
que ela entendeu tudo isso, só que ela entregou tanto a vida dela para Deus que ela simplesmente parou de sofrer. Aqui ela foi curada, né? Por isso que ela estava louvando a Deus, louvando. E ela não tem mais aqueles sentimentos de rejeição, de esperar nada disso do marido. Não, ela deixou. Vai, fica com a sua amada Raquel, né? E eu vou louvar o meu Deus. Ali ela se converteu, ela viu que não é homem, que não é o amor de um homem que preenche a vida dela, que ela não tinha mais que sofrer, que ela foi escolhida por Deus, porque Deus era com ela, Deus tornou ela fértil, Deus deu a alegria da maternidade para ela, e isso era muita coisa naquela época, né? Tanto que tinha uma lei naquela época que se a mulher, quando ela casasse com o marido e ela fosse estéril e ela não desse filhos, esse marido podia mandá-la embora. Ele podia devolver essa mulher. E Raquel, ela sabia dessa lei. Então ela já via a irmã dela com 4 filhos e ela sem nenhum, mesmo que ele a amasse, ela tinha medo de perder ele, dele mandar ela embora. Então também tinha uma lei naquela época, onde que se você não podia ter filhos, você podia pegar uma das suas servas e você colocar ela para conceber para você e o filho se tornar seu, tá? Seria uma barriga de aluguel hoje, entende? Então, aqui no 30, Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido: fazei-me ter filhos também, ou eu morrerei. Jacó irou-se contra Raquel e retrucou-lhe: acaso eu estou no lugar de Deus que te recusou a maternidade? Então Raquel lhe propôs: eis minha serva Bila, tem relações sexuais com ela, e que ela te dê a luz sobre os meus joelhos, por ela também eu terei filhos, tá? Então, ela via que ela não tinha, a irmã já estava no quarto, e aí o que ela fez? Ela usou, né, dessa lei da época, e ela fez ele dormir com a serva dela, e ela engravidou, certo? E aí o que acontece? Olha só que interessante. Nessa fase, Deus tinha cessado o ventre de Lia. Deus não tinha mais permitido ela gerar, ela ficou um tempo sem engravidar, né? E aí ela propôs ali para a serva dela ter filhos dele através da serva. Mas eu queria só que vocês prestassem atenção nessa frase aqui, ó. Tá escrito assim, ó. Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa da sua própria irmã. Essa parte aqui dá para vocês concluírem muitas coisas, tirarem muitas lições. A primeira delas é o seguinte: não adianta você ser a mais linda, um corpo escultural, uma beleza exuberante. Não adianta você ser a mulher mais amada, a escolhida, ter um marido que te ame do jeito que ela tinha. Ela começou a ter inveja da feia. Ela começou a ter inveja da desprezada. Porque ela entendeu que aquela desprezada, aquela feia, né? Aquela ali que ela não dava nada, que ela julgava, aquela tinha algo que ela não tinha, que era a presença de Deus. A presença de Deus. Então, aqui a gente consegue ver que uma mulher, ela pode ter tudo, porque aqui deixa bem claro, Raquel tinha tudo. Ela era linda, ela era maravilhosa, ela tinha um corpo escultural, né? Ela casou com um homem que ela amava, ela tinha um homem que fazia tudo por ela, um homem que trabalhou 14 anos por ela. Ela tinha o amor desse homem, ela tinha tudo. E aqui diz que ela passou a ser invejosa da própria irmã, que era feia,
que era desprezada, que era rejeitada. Percebe? Mas ela era fértil. Ela tinha a presença de Deus na vida dela. Não adianta você ter tudo na sua vida se você não tem o principal, que é a presença de Deus, né? Ela não era amada pelo marido, mas ela era amada por Deus. Ela não foi escolhida pelo marido, mas ela foi escolhida por Deus. Ela tinha a presença de Deus. Deus era na vida dela. E aqui a gente vê, né, que na carne você pode ter tudo, mas se você não tem, as pessoas vão se tornar o quê? Invejosas de você. Não importa, irmã, se você é feia, se você tem uma deficiência. Não importa se o seu marido não te acha bonita, se o seu marido não te deseja. Não importa se você não tem um padrão de beleza, não importa. Não importa, não importa. O que importa é que você tenha a presença de Deus na sua vida. Porque se você tem a presença de Deus na sua vida, se Deus te ama, né? Se você se sente amada por Deus, você tem algo que ninguém no mundo tem. E todo mundo vai desejar. Então aqui a gente vê que aqui as coisas já começaram a mudar na vida de Lia. Aquela que era linda, maravilhosa, amada, escolhida, idolatrada, querida, né? Ela começou a ter inveja da feia. Ela começou a ter inveja da rejeitada, da desprezada, da desprovida, né? Ela começou a ter inveja. E uma mulher com inveja é terrível. Uma mulher com inveja, ela faz um monte de coisas ruins. Ela era idólatra. Então você imagina que a cada gravidez da irmã, quanto ela não amaldiçoava essa irmã. Penso eu, tá? Não tá escrito. Penso eu que cada vez que nascia um filho, que ela engravidava, ela fazia o quê? Ela amaldiçoava. Tomara que morra a criança. Tomara que essa mulher morra, né? Ela começou o quê? A ter inveja da própria irmã. Amaldiçoar a irmã. A gente percebe isso lá na frente. Vou continuar. Então, o que aconteceu? Já que ela tinha parado de dar à luz, Lia, ela usa da lei. Ela fala, então eu vou dar minha serva também, para você dormir com ela, para ela ser a sua concubina. E eu vou começar agora a ter filhos por ela. E ali, o que aconteceu? Ela engravidou, né? Aqui no 9. Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, também tomou sua serva Zilpa e a deu por mulher a Jacó. Zilpa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Olha só o que ela fala quando nasce esse filho. Bem-aventurada eu sou. E ela lhe deu o nome de Gad. Em outras traduções, ela fala que sortuda que eu sou. E deu o nome de Gad. Zilpa, a serva de Lia, ela concebeu e deu mais um filho a Jacó. Então declarou Lia, eis que eu estou realizada, porque todas as mulheres dirão que eu sou muito feliz. E chamou de Aser. Tá vendo? Então aqui a gente já vê uma mulher feliz, sortuda, realizada, porque ela viu que em Deus, amada por Deus, escolhida por Deus, querida por Deus, o que aconteceu com ela? Ela começou o quê? A receber mais. Olha só, eu já tinha dado 4 filhos e a minha serva deu mais 2, que um significa sorte e o outro significa o quê? O outro significa... Peraí, deixa eu ver aqui. Feliz, né? Todas as mulheres dirão que eu sou muito feliz. Uma ela estava com sorte, a outra ela estava o quê? Realizada. Então você já imaginou a alegria dessa mulher em Deus? Como que ela estava? Certo? E aí, o que acontece? Tem aquela passagem que o filho dela encontra essas mandrágoras, né? E aí, o que acontece? Ela sabia, né? As pessoas místicas e pagãs sabiam dessas
dessas mandrágoras, e era raríssimo de achar, e ela achou, e ela falou, eu quero, dá pra mim, porque agora eu vou ficar grávida, dá pra mim. E aí, o que acontece? Ela propôs, se você dá as mandrágoras do seu filho pra mim, eu deixo você dormir com meu marido. Então, Lia concordou. E assim que Jacó retornou dos campos ao pôr do sol, Lia correu ao seu encontro e deu-lhe a notícia: é preciso que durmas comigo hoje, pois paguei por ti com as mandrágoras dos meus filhos. E ele dormiu com ela naquela noite. Olha isso. O que acontece? Ela recebeu essas mandrágoras, que era um tesouro, que era algo na época muito difícil de encontrar. E ela deu tudo. Porque a presença, ela sabia que era o marido dela, que tinha o quê? A semente divina. Não era aquilo. Ela falou, então toma, né? E aí, o que aconteceu? Olha isso. Deus ouviu o pedido de Lia. Quando ela foi dormir com o marido daquela noite, ela fez um pedido. E Deus ouviu o pedido de Lia. E ela concebeu mais uma vez e gerou o 5º filho para Jacó. Então declarou Lia, Deus me deu o meu pagamento por eu ter concedido minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Isacar. Então, veja bem, aqui a gente entende que ela concedeu a serva dela a pedido de Deus. Deus que mandou ela dar a serva dela, diferente da irmã, né? Então, aqui a gente percebe, Deus me ouviu e esse foi o meu pagamento. Por eu ter dado o quê? A minha serva ao meu marido. E ali ela engravidou pela 6ª vez. Mais tarde ela engravidou de novo. E ela teve mais um filho. E afirmou Lia, Deus me concedeu um belo presente. Dessa vez meu marido muito me honrará. Tá vendo? Ela já não falava mais em sentimento, mas ela falava em honra. Pois lhe dei 6 filhos. Por esse motivo, ela deu o nome de Zebulon a esse filho. Depois deu à luz ainda uma filha e ela colocou o nome de Diná. Então, nessa época, Deus se lembrou de Raquel e ouviu o seu clamor e a tornou fértil. E aqui ela deu à luz a um filho, chamou José, certo? E aí o que acontece? Acontece que depois ela engravida de novo. E depois que ela engravida de novo, ela tem Benjamim e ela morre no parto. E no parto, ela amaldiçoa. Ela dá o nome nele de Benoni, filho da minha dor. E aí o pai dele vai e muda. Fala, filho da minha força, Benjamim. Tá? E ali morre a Raquel. Ok? Então, vamos lá. O que eu quero que vocês entendam, né? Que vocês percebam aqui comigo. Raquel, ela foi escolhida pela carne. Raquel era idólatra. Raquel amaldiçoava a irmã. Cada parto ela amaldiçoava. Como que foi a colheita de Raquel? Ela morreu num parto. Ela morreu num parto. No parto do 2º filho. Raquel não viu os filhos dela crescer. Quando ela morreu, José, ele era um adolescente. E Benjamim morreu no parto. Quem é que criou possivelmente Benjamim? Lia. Ela morreu jovem. Raquel morreu jovem. Ela estava ainda em idade de ter filhos. Ela morreu jovem. Certo? E Deus, quando dá aquele filho para ela chamado Zebulon, quando Deus dá para Lia aquele filho chamado Zebulon, né? Que Deus dá esse filho para ela, ela fala, meu marido me honrará. O que aconteceu?
ali morre a irmã, né? Morre a irmã. E a gente tem muitas coisas a aprender com Lia, né? A primeira coisa que a gente aprende com Lia é que você, né? Você tem tudo se você tem Deus. Você não adianta buscar Deus, você não adianta buscar nos homens, você não adianta. O significado do nome Lia em hebraico significa gazela, cansada ou exausta. Também tem uma outra interpretação do nome dela que significa vaca selvagem, graciosa ou elegante, né? Então, a gente começa a ver que os nomes, eles têm muito significado, né? Muito, muito, muito mesmo. E a Lia, ela teve isso, ela se sentiu como? Cansada, exausta, mas ela decidiu trocar o fardo dela pelo fardo do Senhor. E Deus a abençoou. Abençoou tanto que Raquel, ela morre no parto, ela não viu os filhos dela crescendo, ela não viu os descendentes dela. E ela é enterrada na estrada, no caminho. Já Lia, ela foi responsável, gente, por dar a maior quantidade de filhos, né, para Jacó. Só que o que eu quero falar para vocês, assim, que eu li, que me chamou muita atenção, né? Olha só que interessante. Quando eles estão saindo da terra onde eles moravam ali, que eles vão embora, Raquel, ela vai e ela leva os ídolos, os ídolos do pai, né? Os deuses que elas cria, porque ela também cria nesses deuses. E ela leva embora, né? E ali o pai fica bravo e aí Jacó fala assim, ó, que morra com quem você encontrar, né? Olha a palavra. E ela se escondeu ali embaixo do camelo, colocou eles lá e aí, quando o pai dela perguntou, ela falou, olha, eu tô nesses dias, por isso que eu não posso levantar daqui, né? E ficou com os ídolos do pai dela. Então, ela era uma mulher idólatra, né? E aí, ela morre, né, no parto. Só que, antes dela morrer, o contexto mostra que Jacó volta à terra dos pais dele, ele encontra o irmão dele, ele pede perdão e tudo mais. E aí, se você continuar lendo, você vai ver que Jacó, ele tem um encontro com Deus. E ali Deus muda o nome dele. Agora você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel. Certo? Então, o homem Jacó, ele não podia mais existir. Tinha que ser Israel. E Israel não podia estar casado com Raquel, que era a mulher da carne. Entende? E logo ela morre. No próximo capítulo você já vê o quê? Que ela morre. Na travessia, quando ele se torna Israel, que Deus de fato muda o nome dele, troca a identidade dele, e ali ele tem que se posicionar, né? Que muda o destino dele, fala agora, Raquel acabou. Acabou. Acabou a escolha para as coisas da carne. Acabou a sua história da carne. Entende? Agora é Lia. Porque Lia sempre foi a esposa de Israel. E Raquel sempre foi a esposa de Jacó. Só que quando morre Jacó, morre também Raquel. Porque para existir Israel tinha que ter quem? Lia. Lia. Tá vendo? Então a gente vê que desde o princípio quem escolheu Lia foi Deus. Deus que usou o pai dela para fazer essas trapaças toda, para ele casar. E perante Deus, Lia sempre foi casada com Jacó e depois posteriormente Israel. Quando Deus dá um propósito na vida de uma pessoa, ele vai tirar todo mundo do caminho. E no caso ali, quem é que atrapalhava o propósito? Deixava Jacó na carne, ainda ali na insistência, Raquel. E Deus não poupou nem ela. Nem ela. Ela, ó, passou no corte. Por quê? Porque ela era idólatra.
ela era uma mulher mística. Ela era uma mulher que depois, mais tarde, ela acusava ele dela não engravidar, né? E ela era uma mulher, assim, que ela era difícil, segundo os versículos bíblicos. Né? A gente via que ela não era quebrantada, que ela não honrava o sacerdote, que ela era o oposto da irmã dela. Por isso que Deus escolheu a irmã, que ele se relacionava, que ela cria nele, que ela era diferente. Essa não, ela é idólatra, certo? Então, a gente vê isso aqui, né? E durante muito tempo, Jacó ele ficou preso entre o amor dele por Raquel e o dever dele com Lia. E Deus permitiu por um tempo, só que chegou uma hora que ele teve o que se posicionar. Se posicionar como Israel. Ele teve que cumprir na vida dele a promessa que foi feita ao avô dele, ao pai dele. E que ele tinha pegado. Lembra essa bênção? Então, a gente vê aqui que ali não teve jeito. Deus deixou ele brincar ali bastante no parquinho, com essa história de amor e tal, mas chegou uma hora que Deus falou, chega. E quando a gente vê que Lia, de fato, ele entrega a vida dela para o Senhor, ela se entrega completamente e para de esperar de homens, Deus muda a sorte dela. Torna ela abençoada com 2 filhos que não vieram do ventre dela, mas da serva. Depois deu mais 2 filhos para ela. Depois deu mais uma filha para ela. Entende? Olha como ela foi honrada. E a gente vê que no final da vida dela, né? Aqui tem um versículo que fala que ela foi enterrada, né, num lugar, isso era muito importante para eles. E ela foi enterrada no mesmo sepulcro dos ancestrais, onde estava Abraão e Rebeca, onde estava Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e ela foi enterrada ali, e depois, posteriormente, Israel foi enterrado ali também. Então, ela foi tão honrada por Deus, que a gente vê que de Lia, né, veio nosso Senhor Jesus. Ela foi a matriarca que dela veio, né? Deixa eu ver aqui para vocês verem. Olha só. Ela se tornou a matriarca, né? A antepassada da linhagem messiânica. Através de quem? De Judá e através também de Levi, que veio sacerdote. Então, Moisés, Arão, eles vêm de Levi e Jesus veio de Judá. O rei Davi veio de Judá. Tudo dos filhos de quem? De Lia. Tudo dos filhos de Lia. Então, a gente vê que Deus a honrou, né? Dela, da linhagem dela, dos filhos dela, veio os sacerdotes e veio também os reis e o nosso rei dos reis. Então ela foi muito honrada, por isso que ela também foi enterrada ali naquele lugar, né? E mais uma vez a gente firma aqui que quem escolheu Lia foi Deus, né? Não foi Jacó, não foi o homem. E quando a gente escolhe o Espírito, quando a gente casa com aquele que o Senhor, né? Ele escolheu para nossa vida, ele entrega o propósito, ele abençoa, ele frutifica, né? Ele honra. E a gente vê tudo isso na vida de Lia. A gente vê tudo isso na vida dessa mulher que começou ali desprezada, rejeitada, humilhada, mas chegou uma hora ela falou, quer saber? Eu vou entregar minha vida para o Senhor e Ele me basta, Ele me ama, Ele não me rejeita, Ele não me despreza, entende? Não, eu tô. E ela começou o que? A louvar, e dali para lá ela teve sorte, e dali ela foi a mais querida entre as mulheres. Cada filho que ela dava, ela exaltava o nome de Deus, e ela foi honrada, ela participou da linhagem messiânica, né? Da linhagem messiânica, né? Então a gente vê aqui que quando a gente muda o foco, a gente tira o foco de marido, a gente tira foco das coisas da terra, a gente tira foco dessas coisas e se entrega completamente ao Senhor, o Senhor faz o quê? Nos honra. Ela buscou a satisfação dela máxima no nosso Criador. Entende?
Ela encontrou o valor dela, a beleza dela em Deus. E Deus a honrou. Deus a abençoou, né? E ela ainda viveu uma longa vida. Ali onde ela viu provavelmente os netos, ela viu muita gente. E ela desfrutou desse casamento com esse marido, que já era Israel, né? Que já era Israel. Sem ter mais disputa, sem nada. E ela viveu em paz. Enquanto a irmã dela morreu numa dor de parto, foi enterrada no caminho, morreu nova, não veio nada. Então, assim, eu tava também vendo, né, se perguntando, né, por que Deus não escolheu vir Jesus, né, de José? Porque José era filho dela. Ele se tornou o rei do Egito lá, né? Ele era um homem que a vida dele é extraordinária. Poderia ter vindo, não poderia ter vindo dali o Messias, da linhagem de José, né? Seria algo maravilhoso para a gente que conhece a história de José e acompanhou. Mas não. Veio da linhagem de Lia, veio de Judá. Quando ela louvou o Senhor, foi desse louvor que veio a linhagem dos Messias, né? Deus escolheu Lia. Ela viveu no começo da vida dela com comparação e ela superou. Depois ela veio com competição e ela superou. Ela passou por muita humilhação, por muito desprezo, por muita rejeição. Depois veio a fase da inveja e ela superou tudo isso em Deus. E ela foi amada, ela foi honrada. E hoje a gente está aqui falando dela. Por quê? Porque tudo isso faz parte da honra, né? Da honra. Não vale a pena a gente se dar às paixões da carne, né? Não vale a pena a gente tentar se moldar ao mundo. Quantas pessoas ficam no começo, como o começo da vida de Lia, ai, se eu tiver um corpo mais bonito, ele vai me amar. Ai, se eu tiver um cargo mais importante, ele vai me amar. Ai, se eu tiver o cabelo assado, se eu pôr silicone, se eu fazer isso, ele vai me amar. Ai, é tanta coisa que eu vejo mulheres tentando buscar o amor desses homens. E quer saber? Não adianta. Busque a Deus. Busque ser amada por Deus. Busque Deus sobre tudo na vida de vocês. Porque Deus, ele supre qualquer coisa. E ele te deixa fértil. Ele faz você tocar e multiplicar na terra. Ele te abençoa. Ele te honra. Ele te prospera. E ele é capaz, somente ele é capaz de preencher esse vazio que homem nenhum, que beleza nenhuma, que nada nesse mundo é capaz de preencher. E a gente vê bem isso, né? Na história de Lia, né? Eu acredito que é isso, né? Eu acredito que ela terminou o final da vida dela honrada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tenho mais nada, mas eu espero que vocês, né, tenham hoje aprendido um pouquinho mais sobre Lia, porque sempre quando a gente ouve as histórias da palavra de Deus, a gente sempre escolhe ser Raquel, né? Que vocês possam hoje ter pegado esse ensinamento de que não importa se você não é amada pelo seu marido ou pelas pessoas, se você é rejeitado, se você é desprezado, se você não se enquadra num padrão de beleza, se você não é a escolhida. Quantas vezes a gente se depara com pessoas que casam com pessoas que não escolheram, né? Eu, como terapeuta, durante muitos anos da minha vida, eu ouvi mulheres, né, desabafando, olha, ele achava a ex-noiva, a ex mais bonita, né? Ele fala tanto da ex, a ex era isso, a ex era aquilo mais. Então a gente vê muitos maridos que casam com as suas esposas, mas, porém, esses maridos, eles não olham para suas esposas como Israel. Eles olham como Jacó. Eles preferiam ter casado com outra e ali eles partem rejeitando suas esposas, desprezando suas esposas, não honrando suas esposas.
E essas esposas muitas vezes se sentem humilhadas, desonradas, tristes, envergonhadas. Mas se elas colocam o joelho e elas decidem, assim como Lia, entregar a vida delas completamente ao Senhor, e fazer Deus o centro da vida delas, saberem que elas são amadas, queridas, cuidadas, né? Elas são preenchidas pelo nosso Deus. Então, o que acontece? Deus olha para elas. Deus casa com elas. Deus honra elas, né? E a honra o mundo não dá, o marido não dá, mas o nosso Deus dá. Então, essa mensagem e essa história de Lia, eu acredito que são para essas mulheres que estão passando por isso ou já passaram por isso. Não fiquem tentando pegar atalho, tentando procedimentos, tentando mais estudo, tentando ser aquela que você acha que eles vai te amar. Ele não vai te amar, entende? Mas já tem alguém que te ama, que morreu por você, que dá a vida por você, e que para ele você é linda, você é mais preciosa do que o rubi. Quem a encontrará? Você é uma coroa para o seu marido, entende? Então creia no que a palavra diz sobre você. E aí você vai ver que você vai ser feliz. Você vai ver, assim como Lia, que você tem sorte, né? Que as pessoas vão falar de como você é próspera, de como você é sortuda. E aí você vai ver que começa, assim como os nomes que ela dava no filho dela, era aquilo que ela recebia, né? É aquilo que ela recebia e ela, no final, ela foi honrada. Honrada. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E foi o caso de Lia. Foi o caso de Lia. Então, que a gente possa, né, aprender assim como ela, a entregar completamente a nossa vida ao Senhor. E tudo aquilo que é dor para nós, tudo aquilo que nos falta, tudo aquilo que faz a gente sofrer e tudo mais, a gente entrega para o Senhor. Porque uma hora Deus vai transformar o nosso Jacó num Israel. E quando esse Jacó se tornar Israel, ele vai aprender, ele vai entender que muitas Raquéis, né? Muitas mulheres da carne, muitos frutos da carne, muitas ilusões da carne tem que morrer, que não frutifica, que não leva a lugar nenhum, que não leva ao propósito, né? E que vocês possam ler agora, né, essa história de Lia com esse olhar e vocês aprenderem, né? Aprenderem assim como ela, né? Que a gente não vê em nenhum momento ela reclamando, amaldiçoando, xingando. Não, ela era mansa, ela era temente ao Senhor, ela confiava ao Senhor. E Deus mudou a sorte dela. E ela foi, né, uma das responsáveis por estar na linhagem, né, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, de reis, de Moisés, de sacerdotes, né? Quanta honra, né? Amém? Então é isso. Tô vendo aqui mensagem. Prosperidade é se doar e não o que você tem. Já temos tanto no Senhor, temos muito mais a agradecer. Louva a Deus por essa família que disse sim ao chamado, ao propósito. Amém, Edna. Amém. Amém. Linda, né, a história de Lia, né? Eu gosto muito. Amém, irmãos? Então fiquem com Deus. Até a semana que vem, na nossa próxima live das mulheres da Bíblia. Vamos ver qual que o Senhor vai preparar pra gente. Mais uma vez, se vocês puderem, né? E eu sei que vocês podem, compartilhar o Evangelho do Senhor com mulheres que precisam ouvir essas palavras para elas serem curadas, libertas, porque eu sei que a história de Lia, ela fala, né, com a nossa alma, ela nos cura, tem algo ali que a gente aprende e fala, não. Então vocês repostem, gente, compartilhem, marca as pessoas, né? Não custa nada vocês pregarem um evangelho com um clique, né? E muitas pessoas vão estar recebendo
essa bênção, né, de palavra, assim como vocês receberam. Fica só mais um pouquinho. A Edna tá pedindo. Fica só mais um pouquinho, né? É muito bom, né, Edna, a gente falar de Deus, mas que vocês possam ter aprendido com Lia, de entregar toda a dor, todo o sofrimento dela, tudo que ela tinha de angústia, de desilusão, todos os problemas que ela tinha, inclusive físicos, conjugais, né? Tudo ela entregou aos pés do Senhor e ela decidiu viver por Ele, para Ele, né? E todos os filhos vieram posteriormente com ela louvando a Deus, glorificando a Deus, né? Testemunhando o Deus que ela servia, e tudo mudou na vida dela, né? A gente vê a alegria ao dar um novo nome, né? Então, assim, eu imagino sim, Edna, o quanto que ela sofreu, o quanto que ela passou até ela ter o verdadeiro encontro com o Senhor. E ali Deus a abençoou e muito, e não só abençoou, honrou. É isso que tem que ficar claro para a nossa vida, irmãos. Deus é um Deus que honra. A honra só vem de Deus. O mundo não vai te honrar, né? O inimigo não vai te honrar. Mas a honra é um selo do nosso Deus. E todo mundo que se entrega verdadeiramente ao nosso Senhor, um dia, aquela tristeza, aquela vergonha, aquela sua dor, ela vai se transformar em dupla honra. Em dupla honra. E foi o que aconteceu com Lia, que das tribos de Israel, que nasceram vários povos dali, né? O que aconteceu? Ela foi a mãe da maioria delas, né? Da maioria delas. E é muito lindo, é muito edificante. E então a gente pode pegar esse atalho, irmãos, de se entregar completamente para o Senhor de vez. Não parar de buscar em homens, em situações, em coisas. Se entrega totalmente ao Senhor, entrega a sua vida e faz Ele ser o centro da sua vida, o seu grande amor, né? O seu marido, porque Ele é o seu esposo e vai voltar para te buscar. Então, assim, entrega completamente a sua vida ao Senhor e você vai ver que o mais Ele fará por você, né? Ele vai te amar e vai fazer você se sentir bela, vai fazer você se sentir honrada, amada, acolhida, protegida, próspera, né? Fértil. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar e vai te honrar. Eu vejo aqui na história de Lia a honra, a dupla honra que ela recebeu por ela ter se aquebrantado no Senhor. Não esperado do marido, não se vingado da irmã, nada disso. E a gente viu aqui na vida da irmã que a irmã chegou a ter inveja da feia, da desprezada, da rejeitada, da humilhada, porque com Deus é assim. É um padrão dele. E que a gente possa tomar posse, né, desse aprendizado hoje na vida de Lia, que a gente possa colocar em nome de Jesus isso na nossa vida, sabendo que esse é o agir de Deus, do nosso Deus, desde que a gente não tenha rebelião, desde que a gente não tenha idolatria, nem a si próprio, nem com os outros, né, outros deuses e com outras coisas. Além de toda a idolatria que ela tinha com outros deuses pagãos, Raquel também tinha auto-idolatria pela beleza dela, né? Ela também se auto-idolatrava. Então, que a gente possa, de fato, deixar de lado as idolatrias, confiar em Deus, entregar tudo para Ele e mais Ele fará. Amém? Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês e até a próxima terça que vem com a live, né? As Mulheres da Bíblia. Um beijão, gente. Fiquem com Deus.